Então, vamos começar. Nas últimas aulas, né, eu falei sobre o gráfico da função do segundo grau, fiz um gráfico com vocês. Falei sobre a concavidade da parábola, né, que se o A é positivo, parábola côncava para cima, se o A é negativo, parábola côncava para baixo. Falamos sobre o vértice, né, como que nós calculamos o vértice. Falamos que se a parábola é côncava para cima, o vértice é ponto de mínimo. Se a parábola é côncava para baixo, o vértice é ponto de máximo, tá? E também calculei aqui o vértice de uma função de segundo grau com vocês. Mostrei para vocês aonde que o gráfico intercepta o eixo y, que é no valor de c da função, né? Lembrando, a função do segundo grau tem o valor de a, b e c. O valor de c é onde intercepta o eixo y, né? Fizemos também a interseção com o eixo x, que a gente descobre através da fórmula de Bhaskara. Também fiz isso com vocês aqui. E hoje, né, nós vamos montar o gráfico da função usando esses pontos que a gente achou. Vértice, interseção com o eixo y e interseção com o eixo x, tá bom? Então, eu vou reescrever aqui as informações que nós tínhamos achado. Então, estávamos trabalhando com a seguinte função. A função era a seguinte. F de x era igual, deixa eu relembrar aqui qual que era a função. Menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Essa era a minha função que nós estávamos fazendo todos os cálculos desde o início, ok? A gente fez para essa função vértice, né? A gente descobriu o vértice dela, tá? O vértice que a gente tinha feito nessa função tinha dado qual ponto, né? Era o ponto. Vamos olhar aqui, que aqui no exercício tem, tá? 1,5 e 6,25, tá? Então, esse era o ponto de vértice. 1,5, 6,25. Então, nós calculamos o vértice da função e deu esse ponto. Depois, nós tínhamos a interseção com o eixo y, tá? A gente tinha interseção com o eixo y, que é o valor de c da função. Interseção com o eixo y. Pessoal, qual é o valor de c dessa função aqui? Qual o valor de c dessa função? Desculpa o barulho, é porque tá tendo uma obra aqui no prédio vizinho. E aí, pessoal, qual que é o valor de c dessa função aqui? 4, tá? O valor de c é 4. O valor de c é o valor que não tem x, tá? Então, é 4. E a gente também achou a interseção com o eixo y, através da fórmula de Bhaskara. Interseção com o eixo y. X, desculpa. Com o eixo x. Né? A gente fez a fórmula de Bhaskara e a gente descobriu que era o valor menos 1 e 4. Tá? Menos 1. Ah, não, ele não é um ponto. É menos 1 e 4. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? Fazer um gráfico com esses pontos, né? A gente chama os pontos principais da função do segundo grau. Os pontos principais da função do segundo grau são o vértice, a interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x. Então, nós vamos conseguir montar o gráfico usando somente isso daí, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Então, eu vou fazer um plano cartesiano aqui do lado, tá? Fazer um plano cartesiano aqui do lado.
Pessoal, alguma dúvida até agora ali naqueles valores que eu coloquei ali no canto? Ou não? Nenhuma dúvida? Não. Beleza. Então, isso aqui, tudo aquilo ali foi o que a gente fez na última aula, tá? Ok. Nós temos aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Vou marcar aqui alguns pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Tá bom, até aqui. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, tá bom. Tá? E agora nós vamos marcar esses valores aqui. Esse e esse. Tá? Bom, primeiro ponto que nós temos ali é o vértice. O vértice, pessoal, é um valor que possui x e y, tá? O x aqui do vértice deu 1,5. 1,5 é bem aqui, ó. Metade entre o 1 e o 2. Ok, gente? Certo? Todo mundo sabe que aí é 1,5? Sim. Beleza. Então, é 1,5 com 6,25. Então, ele vai estar assim, ó. O 6,5 é aqui. 6,5 é a metade da metade, tá? Então, é aqui, 6,25, tá? Então, o x é 1,5, o y é 6,25. E eu vou marcar aqui esse ponto. Tá? Tá bom o tamanho aí da letra para todo mundo enxergar? Quer que eu dou mais um? Ou tá bom? Tá bom. Ok. Então, aqui é o meu vértice, tá? Meu primeiro ponto importante. O próximo ponto, né, importante que nós temos, né, o próximo ponto principal é interseção com o eixo y no 4, ou seja, ele corta o eixo y no ponto 4 aqui, ó. Tá? Então, ele corta o eixo y bem em cima do número 4. E por último, né, a gente tem interseção com o eixo x. Ele corta o eixo x em dois lugares, no menos 1 e no 4. Então, a gente vai lá no eixo x e marca o menos 1 e o 4. Tá? Então, a gente vai esboçar o gráfico usando esses pontos. Aqui é o vértice, tá? No caso, o vértice é ponto de máximo, porque a parábola é côncava para baixo. Olha. A é negativo, não é? Então, a parábola côncava para baixo. Certo, pessoal? Como o A é negativo, parábola côncava para baixo e o vértice é ponto de máximo. Ok? Tudo bem por enquanto, gente? Sim. Beleza, e agora a gente só vai ligar esses pontos, ó. Parábola vai... Ai...
É difícil, gente. Esse negócio aqui é complicado. Sim. Deixa eu ver se eu começando por baixo melhora. Porque o processo, a boa prática disso aí é o seguinte, o vendedor ele vai digitando, ele pode gastar 2 dígitos digitando, e aí quando ele falar assim, não, agora é isso que eu quero mesmo, aí ele confirma. Na hora que ele confirmou, vai aparecer lá na componente que isso aí. Que aí começa a parte da logística. O processo que eu indicaria vocês utilizarem é, não sei como fazer tudo isso. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Que aqui com essa ferramenta aqui a gente não tem muito controle na hora de fazer, tá? Mas seria mais ou menos isso daqui, o gráfico da nossa função, tá? Aqui, ó, tem ela feita mais bonitinha, certo? Fiz aqui o desenho, ficou melhor um pouquinho, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida nisso daqui? Não. Beleza, então aqui eu faço o meu gráfico usando os pontos principais. O vértice, a interseção com o eixo Y e a interseção com o eixo X. Tudo bem? Lembrando que todos esses pontos foram calculados nas últimas aulas, tá? A gente fez o cálculo do vértice, a gente fez o cálculo da interseção com o eixo Y, nem precisa fazer, é só olhar o valor de C. E a gente também fez o cálculo da interseção com o eixo X, através da fórmula de Bhaskara, tá? E agora eu vou dar uma explicadinha aqui nas questões para vocês, tá bom? Na número 1, trace o gráfico de menos 2x² usando esses pontos aqui como x, tá? O jeito que vocês vão fazer na número 1 é igual a gente fez aqui para essa função, ó, x², tá? Faz a tabelinha, escolhe os x, que é aqueles lá, substitui o valor de x por cada número que você escolheu e acha o y. E depois liga os pontos, tá? Tudo bem, então? Dúvida na número 1? Não. Beleza. Na número 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que ao invés de usar esse tanto de valor x, vocês vão usar só esses, ó. Menos 1, 0 e 1. E vocês vão fazer o gráfico para cada uma, tá? Então, usa os valores de x, esses números aqui. Na número 3, determine a concavidade de cada função quadrática. Aqui vocês vão olhar para o valor de a da função. Se o a for positivo, vocês escrevem parábola côncava para cima. Se o a for negativo, vocês escrevem parábola côncava para baixo. Certo? Dúvida na 3? Não. Beleza. Número 4. Determine a coordenada... Desculpa, gente. Determine a coordenada do vértice de cada função e diga se o vértice é ponto de mínimo ou máximo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o vértice de cada uma, tá? Vocês vão calcular o x do vértice e o y do vértice, tá? Deixa eu até escrever aqui. X do vértice e o y do vértice, tá? E vão falar se o vértice é ponto de máximo ou mínimo. Aí vocês têm que olhar o quê? O valor do a da função. Se a é positivo, a parábola é côncava para cima, o que implica que o vértice é ponto de mínimo. Certo? Que parábola côncava para cima, o vértice é ponto de mínimo. Aí, se o a é negativo, a parábola é côncava para baixo e o vértice é ponto de máximo. Tá? Então, A é negativo, parábola côncava para baixo, vértice ponto de máximo. Tá? Então, vocês vão calcular o vértice, achar o x e o y do vértice, depois dizer se o vértice é ponto de máximo ou mínimo. Dúvida na número 4? Alguma dúvida na número 4? Está puxando para você, aí eu vou atrás do vendedor. Vamos supor que o vendedor
Pessoal, sim ou não? Dúvida ou não? Não. Ok. Então, o número 4 é isso. A número 5. Em que pontos as funções da questão número 4 interceptam o eixo y? Então, vocês vão ver aqui, aqui na número 4. Em quais pontos cada uma dessas funções intercepta o eixo y? Vai interceptar o eixo y no valor de c da função, tá? Valor de c da função, ok, gente? Só olhar o valor de c. Lembra, o valor de c é o que não tem x. Por exemplo, na letra A, o valor de c é 1, então intercepta o eixo y no número 1, tá? Então, vocês vão olhar só o valor de c e determinar qual que é a interseção do eixo y de cada uma. Dúvida na 5? Número 6. Determine o ponto de interseção das seguintes funções com o eixo x, que são as raízes da função. Aqui vocês vão usar a fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara, certo? Usa a fórmula de Bhaskara para determinar o x1 e x2, tá? Usa interseção com o eixo y. E na número 7, usando os pontos principais da função, esboce o gráfico dessa função aqui. Pessoal, essa função aqui, ó, ela é a mesma aqui da letra A, que vocês vão ter descobrido aqui a interseção com o eixo x, tá? E ela também, ela já só tem aqui só a interseção com o eixo x. Deixa eu ver a questão do vértice. Não tem. Então, o que vocês vão calcular? Precisa de quê, né? Vértice dela, interseção com o eixo y, com o eixo y e interseção com o eixo x. Certo? Marca esses pontos no gráfico e liga eles. Certo, gente? Dúvida? Não. Beleza. Então aqui, vou escrever aqui. Olhar o valor de A. Tá? Então é isso, gente. Deixa eu Porque para a Stefania confirmar isso, não é? tirar um print aqui da tela.